que a Bruna já está com a aula dela sobre dissecção aórtica. Então, Bruna, estamos em suas mãos. Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Perfeito, então. Se ficar um pouco de barulho aqui, deve estar rolando alguma mudança, reforma em algum apartamento aqui, então às vezes pode fazer um pouquinho de barulho, tá? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Bruna da Lousa, sou residente de terapia intensiva do primeiro ano do CEPET. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a dissecção aórtica. Então, assim, a síndrome aórtica aguda, ela é caracterizada como são emergências clínicas, né, que têm características clínicas semelhantes que vão envolver, né, a aorta, a dissecção aórtica, o hematoma intramural e a úlcera penetrante de aorta, tá? A definição clássica, então, de dissecção aórtica é a caracterização da combinação de um estresse da parede da aorta com a anormalidade ali da camada média, que vai levar ao rompimento e ao desenvolvimento de um flap ali da íntima. E isso vai criar uma cavidade onde vai ter um falso lumen que vai de extensão variada, né, que vai fazer a denominada, então, dissecção aórtica. Algumas literaturas citam ainda algumas dissecções atípicas da aorta, né, que ele coloca como hematoma intramural e a úlcera penetrante. Aqui, não sei se vocês conseguem ver deixa eu ver se aparece aqui. Acho que não, enfim. Ali embaixo eu coloquei uma figurinha para ajudar a gente a visualizar um pouquinho melhor e diferenciar cada uma delas, né? Então, a dissecção ali na primeira, a úlcera penetrante é essa segunda imagem ali, onde você vai ter uma lesão muito frequentemente por lesão de aterosclerose, né, que vai levar a essa ulceração da camada média e formar essa úlcera, e o hematoma intramural, tá? Que a gente já vai conversar um pouquinho mais. O hematoma intramural, ele coloca como rompimento ali do vasa vasorum, né, que vai fazer a nutrição, enfim, da própria aorta, né? E algumas literaturas citam ela como precursor da dissecção aórtica, tá? Então, perdão. Aqui. Essa imagem eu achei muito legal de colocar para ajudar a visualizar bem a questão de como acontece, né? Então, a gente tem aqui uma imagem ampliada da aorta, onde tem, então, a lesão da camada média, fazendo com que tenha a criação de um falso lumen, então, dentro da camada íntima, que vai fazer essa criação, então, de uma falso lumen dentro da camada média, tá? O hematoma intramural, ele vai ser, então, da vasa vasorum para dentro da camada média. A dissecção aórtica, ela tem uma incidência de mais ou menos uns 2,5 a 5 casos para cada 100 mil pessoas por ano, tá? É mais frequente na população masculina e nas mulheres, geralmente vão ser com idade maior de 70 anos. Nos homens, a faixa etária entre mais ou menos 60 e 70 anos. E nas mulheres, geralmente acontece com uma idade um pouco maior, de 70 anos, e geralmente ele produz sintomas mais atípicos da síndrome de dissecção aórtica, tá? A aorta ascendente vai ser a porção mais acometida, inclusive existem literaturas que citam uma mortalidade de mais ou menos 40% imediata, né? Ou seja, 40% das pessoas que apresentam quadro de dissecção aórtica podem vir a falecer de uma forma mais imediata, se não for tratado, enfim, com rapidez. E a cada hora que vai passando, né, que desde o início da dissecção, vai aumentando mais ou menos entre 1 a 2% a mortalidade, que pode chegar em 48 horas a mais ou menos uns 50% de mortalidade, tá? Aqui a gente tem um pouquinho dos fatores de risco, né? Não vou citar todos, porque são vários, mas os principais e que a gente conhece,
tem bastante conhecimento, né, de que realmente faz bastante diferença, é a hipertensão não controlada, tá? Em mais ou menos 80 a 60% dos casos de dissecção aórtica são em pacientes que tinham hipertensão arterial, que na maioria desses pacientes não era bem controlada, tá? História familiar positiva para doenças aórticas também, bem como a Dalier comentou, né? Doenças valvares, a válvula aórtica bivalvular, coartação da aorta, vasculites e algumas síndromes de doenças do colágeno também podem ocasionar contribuir, na verdade, né, para a dissecção aórtica, principalmente a síndrome de Marfan, o Ehlers-Danlos e Loeys-Dietz, tá bom? Tem causas com trauma também, né? Mas principalmente a gente tem que lembrar aí de pacientes com hipertensão arterial e dislipidemia. A fisiopatologia da dissecção aórtica ela é muito complexa, né? Até porque a aorta é uma estrutura extremamente complexa. A gente tem que lembrar que ela é uma estrutura elástica e que vai se adaptar a todo o batimento que o coração vai fazer. Né? Isso, de uma forma mais simples, é o efeito de Windkessel, né? Mas eles ainda colocam como o gatilho da dissecção desconhecido, né? Não existe um mecanismo que seja comprovado, enfim, a maioria são teorias, né, de como acontece essa fisiopatologia, tá? Mas basicamente existe o comprometimento da parede da aorta, seja ele de uma forma genética ou adquirida, associado ao estresse, né, sanguíneo, por conta do mecanismo, um estresse mecânico aí por conta do fluxo, tá? A degeneração da aorta, a gente tem que lembrar que algumas até, eu tenho um artigo que eu acabei lendo para estudar e ele coloca uma fisiopatologia muito interessante, tá? Eu vou colocar essa imagem aqui, que eu achei muito boa, tá? Então, assim, a degeneração da aorta, a gente tem que lembrar que quanto mais a gente tem a idade, a aterosclerose, né, associada a um quadro de hipertensão, vai produzir uma inflamação, né? E lembrando da angiotensina, que está também relacionado ali com a hipertensão, enfim, ela vai fazer uma indução de mecanismos inflamatórios. E isso vai produzir uma invasão de macrófagos, que vai aumentar a produção de citocinas, e isso vai levar a uma fragilidade da parede da aorta, o que contribui, né, muito para que essa fraqueza, associada a um estresse mecânico de um alto fluxo ali, possa fazer essa lesão, né, esse rasgo na parede da aorta, produzindo então a dissecção. Tá? Essa produção de enzimas, de citocinas inflamatórias, né, elas vão até levar essa desestruturação da matriz extracelular. Então, vai ter esse mecanismo de inflamação muito associado a essa fisiopatologia, tá? A classificação que a gente pode utilizar aí que é mais utilizada, na verdade, para dissecção aórtica, a gente tem duas, tá? A classificação mais utilizada é a de Stanford. Aí nós temos tipo A, onde ela é colocada, né, diferenciada pela topografia ali da aorta, né, onde a gente tem uma aorta ascendente, e ela vai ficar única e exclusivamente na aorta ascendente a dissecção, ela começa na aorta ascendente e independe da extensão. Tá? A tipo B é quando ela inicia só depois da artéria da subclave, que é realmente a aorta descendente. Tá? DBAC, que é outra classificação, ela vai usar o segmento acometido e a sua extensão. Então, a gente tem a tipo 1, que é essa aorta ascendente e chega até pelo menos o arco aórtico. A tipo 2, ela vai ficar restrita à aorta ascendente, então ela começa na aorta ascendente e fica ali mesmo, não vai progredir. E a tipo 3, ela tem uma origem na aorta descendente com uma propagação distal. Ela ainda é subdividida entre A e B e usa o diafragma como referência. Essa imagem aqui vai facilitar para a gente entender. Então, a classificação de Stanford A e a DBAC 2, né? Onde vai ficar apenas na aorta ascendente.
E ali aquela classificação de DBQ 3 do ladinho, que vai poder exemplificar melhor, né? O tipo A e o tipo B. O tipo A, quando a gente tem uma dissecção que acaba ficando realmente acima do diafragma e a outra abaixo. Tá? A clínica, né, a apresentação clínica que a dissecção aórtica vai nos trazer, a gente precisa lembrar de algumas coisas, também até questão de vários outros diagnósticos diferenciais. Né? O sintoma predominante que a gente vai ter é a dor torácica de forte intensidade, que a maioria chega relatando como uma dor tipo facada, ou uma dor tipo com uma rasgadura, né? Nesse momento, a gente precisa lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? E associar até mesmo com a clínica, tá? A questão da dor torácica, em alguns trabalhos eles citam como a dor que começa no dorso e tem uma irradiação para localização interescapular, geralmente a gente vai associar essa dor com dissecções aórticas tipo B. A tipo A vai ser uma dor mais retroesternal, uma dor mais anterior no tórax. Tá? Pode existir, então, uma angina secundária isquemia, ainda mais se ela for uma dissecção próxima da raiz da aorta, né, onde pode ter, sim, lesão das coronárias. A dor abdominal intensa, lembrando também de uma angina mesentérica, onde você tem uma extensão maior da dissecção. Déficits neurológicos focais, principalmente a síncope, né? É associado a síncope como uma maior mortalidade quando está presente, mas também pode ter paraplegia, né? Parestesia. E os sinais de choque que vão realmente trazer para a gente um acometimento e que a gente vai realmente pensar num paciente mais chocado e num paciente muito mais grave. O exame físico, ele vai, caso exista, né, a alteração, enfim, ali da raiz da aorta, você pode produzir sintomas de insuficiência aórtica aguda, entre eles no exame físico, sopro diastólico novo, até bem como a Dalia citou na aula anterior. Né, a redução da amplitude de pulso também, e a variação da PA nos dois membros, né, lembrando que ela tem que, ali acabei colocando 20, mas é maior, tá, acabou saindo errado. Tem essa tabelinha, eu achei interessante, que ela coloca alguns red flags para ajudar de uma forma com que fique mais fácil da gente diagnosticar, né, ou lembrar de que existe a condição da dissecção aórtica e como que a gente vai fazer para poder dar o seguimento, né, sem deixar passar nenhuma sintoma que o paciente está referindo, enfim. Então, ele coloca como lembrar de pacientes com, né, na parte da anamnese, dos pacientes com história prévia, que já tem um aneurisma de aorta presente, que já tem cirurgias cardíacas prévias que também podem fazer a dissecção aórtica, né, história familiar. No exame físico, lembrar dessa dor com irradiação, da intensidade, caracterização da dor que esse paciente vem te contando no exame físico, na consulta, e também a questão do teu exame, né? Sinais de hipotensão, sinais de choque, lembrando que é um paciente com um provável desfecho mais importante, né? E que precisa de um manejo mais imediato. Como a gente já veio falando, né? Então, a história clínica avaliar se existe ou não a possibilidade de uma dissecção aórtica, lembrar de excluir os diagnósticos diferenciais, né? A gente tem aí a embolia pulmonar, a síndrome coronariana aguda, que a gente também precisa excluir. Com o auxílio de um eletrocardiograma, a gente consegue também fazer essas diferenciações, e um raio-x de tórax, onde a gente pode ter a suspeição, avaliando a presença de um alargamento de mediastina, uma opacificação de janela pulmonar, mas o principal é o exame de imagem, né, que vai determinar para a gente como vai ser a abordagem, qual a extensão dessa lesão e como que vai ser o manejo. Num paciente que tenha instabilidade hemodinâmica, é sugerido que seja realizado um ecocardio transesofágico, né, onde você consegue avaliar a extensão, o fluxo, o tamanho dessa dissecção,
né? E programar também a cirurgia, enfim. Em pacientes mais estáveis, ou quando tem um baixo risco, para alto risco, eles sugerem de fazer uma angiotomo de tórax ou uma ressonância. No caso de pacientes com baixo risco, né, até alguns artigos colocam como a realização da angiotomo, e nos pacientes com alto risco, eles sugerem de fazer a ressonância, tá? É claro que a parte diagnóstica ela não envolve só o exame físico, só o exame de imagem, mas também toda a clínica, todo o contexto que você está avaliando esse doente, tá? E também lembrar que o exame, ele, em alguns casos, no caso do ecocardio transesofágico, ele é operador dependente, né? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração na hora da avaliação do doente. Aqui a gente tem algumas comparações, né, dos exames complementares que podem nos ajudar aí na diferenciação, enfim, e as limitações que cada um deles vai trazer, né? Então, não vou ficar repetindo muito aqui, mas o principal é lembrar que para pacientes mais instáveis, o ideal é realmente você ter um eco transesofágico, ainda mais se é um paciente que está com sinais de chocado, você está com ele na UTI, né, transportar esse paciente para fazer uma tomografia é inviável. Então, né, então lembrar de que existe a possibilidade de fazer o diagnóstico que pode te auxiliar é o eco transesofágico, né, e que também é algo que a gente precisa ir avaliando caso a caso. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, para ajudar a gente a visualizar anatomo, né? Então, na primeira figura, a gente tem uma imagem de uma dissecção aórtica aguda, né, onde a gente tem ali com o sinal da seta, que ajuda a identificar, tá, a questão do trajeto falso e do trajeto verdadeiro. E do outro lado, do lado direito da tela, a gente vê aí no eco transesofágico, que ele mostra bem certinho o flap, né? Que é a lâmina de dissecção aí da aorta. No manejo da dissecção, um paciente grave que vai para a gente na UTI, ou quando você suspeita, né, e avalia um paciente que possa ter realmente uma dissecção aórtica, a gente tem 3 objetivos. O principal é o controle de dor, frequência e pressão arterial, tá? O controle da frequência, ele precisa ficar entre uma frequência de 50 a 60 batimentos por minuto e uma PA sistólica entre 100 a 120, tá? O tratamento consiste, então, no controle da frequência com beta-bloqueador. Se houver alguma contraindicação para beta-bloqueador, lembrar que existem os bloqueadores do canal de cálcio, verapamil, que podem fazer também esse controle de frequência, tá? O controle da PA, né, até eles citam que pode ser feito também com o uso de nitroprussiato, mas lembrar que a gente tem que iniciar o beta-bloqueador antes, porque como até o próprio Dr. Álvaro falou na aula anterior, né, de que a gente vai estimular, fazer uma taquicardia reflexa nesse paciente se a gente começa a vasodilatar muito, e ele não está com a frequência ali bloqueada, né, ou reduzida. Então, a gente precisa lembrar disso antes, para também acabar não piorando mais essa lesão. Tá? Pacientes que têm sinal de choque, né, se ele tem um sinal de choque, tem um sangramento, dissecou, provavelmente ele pode estar fazendo um tamponamento, né, um derrame pericárdico volumoso. Então, você pode sim, inicialmente, fazer uma expansão volêmica com fluido, né, se for necessário, enfim, é algo que a gente também não vai acabar deixando o paciente extremamente hipotenso, porque isso vai levar à lesão de outros órgãos-alvo, né, mas pode ser usado droga vasoativa, claro que com todo cuidado, né, e reavaliando a todo momento o paciente, mas lembrar que o único tratamento efetivo para um paciente com um tamponamento com sinais de choque é a cirurgia, tá? A cirurgia de emergência é o que vai poder salvar e aumentar o prognóstico desse doente. Aqui nessa tabelinha, eu achei legal que ela coloca algumas medicações de controle de frequência que eles sugerem para a gente utilizar,
né? Então, a gente tem inicialmente ali os beta-bloqueadores, metoprolol, propranolol, e o diltiazem e verapamil como bloqueador de canal de cálcio, né, de alternativa, caso a gente não tenha disponibilidade ou o paciente tem contraindicação de beta-bloqueador. E o controle da pressão arterial com o nitroprusiato, né? A morfina, ela é associada não só para auxílio no controle da PA, mas também no manejo da dor. Tá? A maioria da literatura cita a morfina como a droga de escolha para manejo de dor. O manejo, então, né, a abordagem após esse controle de PA, desses objetivos que eu falei inicialmente, né, a gente tem que lembrar que a classificação de Stanford tipo A, lembrando que ela é na horta ascendente, né, ela é mandatório fazer uma abordagem cirúrgica, tá? Para que a gente vai visar diminuir essa gravidade, tratando, né, e melhorando a perfusão dos órgãos para evitar que isso acabe piorando. Lembrar que algumas contraindicações para o manejo cirúrgico são lesões cerebrais isquêmicas, ou uma isquemia mesentérica prolongada, ou pacientes que já tiveram alguma parada cardiorrespiratória em decorrência dessa dissecção aórtica. Alguns trabalhos acabam citando como de não ter tanto benefício para esses pacientes. As principais complicações no pós-operatório, né, o AVE, acidente vascular encefálico, até 16% dos casos pode acontecer, lesões medulares graves e mediastinite são as principais complicações que a gente pode ter. No Stanford tipo B, na ausência de qualquer complicação de órgão-alvo, o objetivo do tratamento é fazer de uma forma conservadora, visando o controle da frequência e da PA. Mas você vai sempre reavaliando esse paciente, né? Se ele deu entrada com você na UTI, ele sugere, né, que a cada 48 horas seja feita uma nova tomografia, um outro exame que possa avaliar se essa dissecção aumentou, se ela manteve, né, se ela ficou estável, não produziu nenhuma outra repercussão, né? Mas caso você tenha um sinal de má perfusão ou percebeu que o paciente está ficando mais chocado, progrediu o aneurisma, a dissecção, ou aumentou o aneurisma, né? Ou até mesmo quando você não consegue controlar a frequência e a PA desse paciente, existe a possibilidade de fazer uma avaliação de abordagem cirúrgica, tá? Claro que a maioria dos trabalhos também coloca que se você tem essa necessidade de uma abordagem cirúrgica para a classificação de Stanford tipo B, existe um risco aumentado de complicações e óbito por conta dessa abordagem. Tá? A dissecção, então, aórtica é uma etiologia multifatorial e ainda não tem uma boa definição da sua fisiopatologia, mas que ela está muito relacionada com o seu controle da pressão, estilo de vida e também a parte genética influencia bastante. Tá? É importante a gente identificar precoce assim que você suspeitou de ter uma dissecção aórtica, de fazer o manejo adequado e também a investigação para que você consiga controlar o quanto antes essa frequência, essa pressão, né? Visando com que não tenha uma piora de lesões de órgãos-alvo e também para que esse doente possa entrar naquele fluxo de tratamento, né? Se for realmente uma dissecção tipo A, de que ele precisa e o tratamento para ele é o tratamento cirúrgico, né? E a dissecção tipo B de Stanford, você pode fazer sim um tratamento conservador medicamentoso. Tá? A dissecção de aorta ascendente, ela é uma emergência cirúrgica e que tem um alto risco de evolução para complicações potencialmente fatais. Então, por isso, ela precisa ser muito bem avaliada e fazer toda a conduta e o segmento, o manejo adequado desse paciente. Bom. Ótimo, Bruna. Linda a tua aula e muito bem a maneira como você explicou e foi contando a história da dissecção aórtica para nós. Obrigada, doutor. Gostoso mesmo, viu? Parecia uma professora de longa data falando sobre dissecção aórtica.
Mas sabe, doutor, que eu estava vendo, pesquisando e fazendo algumas leituras da dissecção, e eu até achei uma parte Aham, interessante que ele coloca da história, de como que foi inicialmente aham. suspeitado, falando do rei George II, alguma coisa assim, da Inglaterra, que daí aí que foi aí que começaram a suspeitar e estudar sobre dissecção aórtica. Eu até ia colocar isso na aula, mas eu achei que era muita informação. Aí eu quis me atentar aos pontos mais Não, principais. acho que ia ficar gostoso, de qualquer forma. Não é bem com dissecção aórtica, mas com os aneurismas de aorta abdominal. A falência de múltiplos órgãos foi descrita no começo da década de 70 em pacientes em pós-operatório de correção dos aneurismas da aorta abdominal. Então, são cirurgias muito complexas, de um modo geral, né? São cirurgias que, quando vocês recebem esses doentes no centro cirúrgico, principalmente quando tem a parte ascendente da aorta comprometida, esses doentes vêm com troca da aorta, troca da válvula aórtica, né, os enxertos valvados, e com revascularização miocárdica junto. Esses doentes, frequentemente, quando vão para o centro cirúrgico, vão bem estudados. É preciso estudar bem eles antes, porque esses doentes, como eles são de fatores de risco para doença coronariana, doença aterosclerótica difusa, frequentemente tem muita lesão de carótida associada, de coronária associada, né? Aqueles doentes que levam a sorte de não ter, na fase da dissecção, um infarto cerebral, tem um grande risco de desenvolver infartos cerebrais no pós-operatório imediato, por manipulação, por pequenos êmbolos que se fazem durante a cirurgia, no pós-operatório imediato. Então, são doentes muito complexos. E a tendência é só que isso aumente na prática clínica, porque com o envelhecimento da população, obviamente, doentes com insuficiência cardíaca avançada, muito doentes com lesão aórtica e com dissecção aórtica vão aparecer cada vez mais. Acho que você lembrou muito bem as manifestações clínicas. Ela é uma doença que é muito mais frequente do que a gente faz diagnóstico, né? É preciso de estar com ela sempre com a pulguinha atrás da orelha, né? Quando tem um quadro clínico que é relativamente atípico, quando tem alguma coisa que foge do habitual, um doente com dor torácica ou um doente que tem uma isquemia cerebral, lesões de coluna, pensar mais em dissecção aórtica, porque às vezes esses doentes acabam tendo morte súbita e sem um diagnóstico prévio e sem a possibilidade de poder fazer correção. A gente pode fazer, do ponto de vista clínico, pouco, mas a gente pode fazer muito para poder apressar o diagnóstico e evitar danos adicionais, né? A forma de poder tratar clinicamente, que acho que você enfatizou bem, a necessidade de diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial conjuntamente. Tenho visto cada vez mais doentes com lesões só de aorta descendentes, com grandes comorbidades, eles não serem doentes cirúrgicos, eles acabam sendo doentes no qual a dissecção para e eles ficam cronicamente depois tomando remédio para poder tratar a hipertensão arterial, porque são doentes de alto risco cirúrgico, com pouco benefício, às vezes de ter que mudar toda a aorta descendente, risco de fazer isquemia abdominal, isquemia renal associada, é melhor deixar quieto, né? Estou falando em alguns doentes com idade mais avançadas, com mais comorbidades, coisas que eram praticamente impossíveis há um tempo atrás. Tenho visto cada vez mais, não com os doentes com a parte ascendente comprometida, mas só com a parte descendente comprometida. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Bruna?
Gostei tanto da aula que você já se tornou a nossa expert em aorta. Orlando, alguma pergunta, Orlando? A Laisla? Oi, doutor. Oi. Não, Oi, Orlando, como é que vai? Tudo bem? tudo Gostou da bem, aula da doutor? Bruna? Alguma coisa? Sim, doutor. Não, acho que nenhuma dúvida, não. Acho que foi uma aula bem boa, que o senhor falou, esclarecedora. E eu também agora, a gente está saindo aqui da Santa Casa eu estava escutando, até estou escutando no carro a aula, mas foi sim, foi muito boa. Parabéns, Bruna. Ok. Laisla? Oi, gente. Doutor, eu Tudo não tô bem? conseguindo abrir aqui o vídeo porque senão minha internet cai. Achei muito Tá. boa a aula. Achei uma cardiologista já, a Bruna. Já tô esperando ela mandar a aula aí pra gente revisar essa aula aí, porque vai ser preciso. Tá bom, Mas vai não ficar tenho nenhuma gravada. pergunta, não, doutor. Tá bom. Obrigado. Larissa, como é que foi o EV1000 ontem? Doutor, ainda está aqui e não sei se hoje está ajudando muita coisa, não. Uhum. E, Não, resumidamente, era não, um doente com choque hipovolêmico, séptico. não, séptico pode ser que esteja, mas a princípio a gente pensou que fosse mais cardiogênico a hipovolêmico. Eu acho que não está só um tipo de choque, não, doutor. Ok. Então, é um choque hipodinâmico com um componente de hipovolemia e com disfunção cardíaca associada. É isso? É um paciente de 90 anos. Tá bom, qualquer hora você nos conta melhor daí como é que foi essa passagem dos catéteres e das medidas com o EV1000, tá bom? Tá bom. Ok, turma, até daqui um pouquinho.